Salve, salve, agraciados! O vídeo de hoje é mais um da saga que eu conto pra vocês os meus testemunhos, as minhas experiências com Deus. Mais um vídeo assim, bem cristãozinho pra vocês. E se esse vídeo edificar vocês de alguma forma, se vocês gostarem, deixa um likezinho pra vocês, se inscreve no canal também pra ele ajudar na entrega. E vamos pro vídeo, gente, que eu não vou me enrolar nem um pouco, porque eu tenho bastante coisinha pra falar pra vocês. Bom, queria avisar também que tudo que eu vou falar a gente vai ter base bíblica, minha Bíblia está bem arrasadinha. Vou deixar vários versículos aqui na descrição e ao longo do que eu vou falar também vou deixar aí na tela pra vocês, também vou citar alguns. Mas pra vocês saberem que todo vídeo tem base bíblica, tem base na palavra, porque a gente nunca deve ir pela falação das pessoas, na jeito que ela fala, a gente tem que se basear sempre na palavra, que é a verdade absoluta, a palavra de Deus, né? Como vocês viram aí no título, eu vou falar hoje sobre demônios, uma coisa assim, bem bem polêmica, porque é um assunto pesado pra se abordar. Então, a maior mentira que ele coloca na nossa cabeça é que ele não existe, que ele não atua, que é uma coisa assim muito extremista de pessoa religiosa. E eu vou mostrar pra vocês como que funciona esse mundo espiritual, como que eles atuam. Eu posso falar, gente, com propriedade, porque eu era uma pessoa que... Eu era uma cristã, mas não acreditava totalmente nesse negócio. Ou você segue o diabo, ou você segue Jesus. Pra mim tinha um meio termo ali, uma coisinha, um negocinho ali no meio. Não. A Bíblia é bem clara quando diz, né, que se não está nos caminhos de Deus, você está no caminho do diabo. A gente não tem esse meio termo. Eu era uma cristã que não tinha base na palavra, menina, que vergonha. Mas demônios existem e eles atuam na nossa vida, gente. Isso é realidade. Por mais que você acredite ou não, por mais que você ache um exagero ou não, essa aí é a realidade, é a verdade. E é isso que Jesus nos chama pra pregar e pra falar pras pessoas. Eles existem e eles atuam, estão ao nosso redor, atuam na nossa vida. E como que eles fazem isso, gente? Através das nossas palavras. Se eles só conseguem atuar, logicamente, com a permissão de Deus, mas como que eles conseguem essa permissão? Através das nossas palavras. Tudo que a gente fala aqui é uma permissão no mundo espiritual, né? A Bíblia mesmo fala que o diabo é acusador, ele está no trono de Deus assim dia e noite acusando, chegando lá com um papelzinho falando: olha aqui, Senhor, ela falou isso, aquilo, ela me permitiu fazer isso na vida de fulano, na vida de Beltrano, na própria vida, na vida de parentes. O diabo atua através das nossas palavras. E para vocês terem noção, gente, do quão real esse negócio da palavra, em Gênesis diz que o Espírito de Deus se movimentava sobre as águas, mas não acontecia nada. Começou a acontecer, a criar o mundo, a vir a luz, o mar, os bichos terrestres, isso, aquilo, tudo através da palavra. Fala, haja luz, e se fez a luz, gente. Pra mim é uma passagem incrível que mostra o poder da palavra. E contando isso pra vocês, eu também quero contar o meu testemunho mirando isso. Pra quem está caindo aqui de paraquedas, né, eu sou casada e já sou mãe de 2 crias. E quando a minha primogênita, a Sofia, era bebê, ali ela tinha aproximadamente 1 mês, creio que nem isso. E eu lembro que eu vi ela no sofá e eu senti um sentimento de luto, de perda, que ia acontecer alguma coisa com ela, e foi um sentimento muito, muito forte. Era Deus me alertando e ele tinha falado comigo pra expulsar a morte de dentro da minha casa. E como eu falei pra vocês, eu não acreditava muito nessa coisa de ou demônio ou Jesus, eu acreditava no meio termo. Então eu preferia acreditar que era uma coisa da minha cabeça do que encarar a realidade e expulsar aquilo, até porque eu tive muito problema com essa questão de expulsar coisa. Eu achava que era uma coisa assim muito brega, muito... Ai, coisa de pessoa religiosa, coisa de pessoa assim, ai, meu Deus, sabe? Eu resolvi não pensar que era da minha cabeça. Pra mim foi um escape que eu achei mais fácil pra lidar com aquela situação, fugindo da realidade. Mas eu lembro que naquele dia eu fui pra igreja com a minha sogra E, gente, acabando o culto, assim, no finalzinho do culto, o pregador me chamou lá na frente, né?
Eu tava com a Sofia no colo, que ela era bem recém-nascida. E ele começou a falar muita coisa, gente. E isso que eu tinha sentido, eu não tinha contado pra ninguém. Até porque, pra mim, era coisa da minha cabeça. Então eu não ia ficar fuxicando uma coisa que, sabe, da minha cabeça, nada a ver. E ele começou a falar que não era aquilo, era real. O diabo tinha laçado a vida dela. E que Deus tinha me alertado, que Deus tinha me chamado para expulsar aquilo. Mas eu não ouvi. Então, ele foi chamado. Gente, eu tô com um temor muito grande contando isso pra vocês. E ele expulsou e falou que tinha quebrado aquele laço de morte naquele momento. E junto, gente, aquele dia foi muito forte, chorei horrores. E que junto ele tinha quebrado laços de maldição da minha família. E ele falando que a Sofia veio pra quebrar maldições hereditárias da minha família. Naquele dia eu entendi, sim, que ela tinha quebrado uma maldição. Eu tô falando muitas vulnerabilidades nesse vídeo, então não pense que tá sendo fácil pra mim gravar isso, porque eu tô expondo uma fraqueza, não só minha, mas dos meus familiares, mas Deus me mandou gravar esse vídeo, então eu tô aqui no ato de obediência a Ele, mas não tá sendo fácil eu contar essas coisas pra vocês, gente, de verdade. Porque o diabo, ele usa as nossas vulnerabilidades para nos destruir, para nos colocar na lama. Mas Deus, ela usa as nossas vulnerabilidades para nos impulsionar, para nos levantar no propósito que Ele tem para nossas vidas. Mas eu quero falar para vocês que não tá sendo fácil, até porque eu sei que eu vou ser muito taxada de louca, muito taxada de que eu tô viajando, gente. Mas quando Deus manda, a gente tem que obedecer, não tem outra alternativa. Continuando a história, quando ele falou que ela tinha quebrado uma maldição hereditária, eu entendi que era nessa questão de morte da minha família, até porque tem alguns casos, assim, de morte de crianças da minha família, de parto, essas coisas. Mas o que eu fiquei meio chocadinha é que ele falou no plural. Aí no dia eu lembro que eu não entendi, mas deixei por aquilo. E 2 anos depois, Deus veio ao meu encontro e me deu uma experiência muito linda com a minha filha. Ao mesmo tempo, eu olhei assim, me arrependo de várias coisas que eu fiz, foi uma experiência muito linda. Eu vou deixar aí pra vocês. Inclusive, eu indico muito vocês assistirem, porque é um complemento desse vídeo. Vai fazer total sentido o que eu tô falando agora se vocês assistirem esse vídeo. E depois da experiência que eu contei nesse vídeo aí, que já tá rolando aí no canal faz uns meses, a outra maldição hereditária, gente, da minha família era a falta de sabedoria. Como eu falei pra vocês, eu tô mostrando muito as vulnerabilidades. Eu agradeço muito, assim, tudo que a minha família fez por mim. Eu amo eles, assim, demais. Eu sei que todo mundo fez tudo que podia fazer. Mas isso é um fato. Era uma maldição hereditária da minha família, essa falta de sabedoria. O que acontece? Na nossa família, a gente é muito emocional e a gente é muito intenso. Ou era 8 ou era 80. Não tinha um equilíbrio para certas coisas. Principalmente essa questão de educação, eu não sei, algo assim. Mas é incrível como Deus usa alguma coisa que aos nossos olhos é ruim para transformar em bênção. No caso, ter me dado essas experiências e ter conhecido mais do poder dele, ter se encontrado com ele. E de alguma forma eu sei que essas experiências vão edificar muito a fé da minha filha no futuro. Então eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Essa maldição da falta de sabedoria era real. E eu reproduzi ela durante 2 anos da minha filha e durante o período do meu casamento. Eu era uma mãe muito estressada, uma mãe muito alterada, muito explosiva. E eu sempre fui de falar muito o que eu penso. Eu sempre fui tipo assim, tô sentindo agora, e eu botava muito pra fora. E eu sempre tive esse problema em mim de falar muito o que eu tô sentindo na hora, depois me arrepender, depois fazer de novo, depois me arrepender, porque eu sei que machuca as pessoas que estão ao nosso redor. Mas isso é uma coisa que passou de família e eu não soube quebrar, eu não tive a sabedoria pra quebrar isso, não tive a sabedoria pra romper isso até os 2 anos da minha filha. Então eu reproduzi isso no meu casamento, reproduzi isso com os meus familiares, reproduzi com todo mundo que estava à minha volta e principalmente a minha filha, que a gente ficava 24 horas juntos a todo tempo. Os 2 anos dela, eu fui uma mãe muito estressada, eu não soube administrar o meu tempo, eu não soube lidar com a casa, com a maternidade, com o trabalho, porque eu sempre trabalhei. Pra mim, eu era muito desequilibrada em várias áreas da minha vida e a maternidade foi aonde me pegou, porque era uma vulnerabilidade minha muito forte, porque eu nunca sonhei em ser mãe, eu nunca
tive desejo de ser mãe. Então, quando Deus me presenteou com a maternidade, eu soube demonstrar da maneira certa aquele amor por conta disso que estava passando na minha família. E eu quero ler lá com vocês, gente, a passagem de Tiago 3:8, que diz sobre dominar a nossa língua. Tiago 3:8. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Gente, vocês não têm noção dessa parte. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, e como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus, gente. Um testemunho que eu postei aqui pra vocês. Eu falo pra vocês que tinha momentos, picos de estresse, que eu falava muito porque eu queria botar pra fora aquele sentimento que eu tava sentindo. E eu falava muita coisa pra ela, eu não tinha dimensão. O poder que as nossas palavras têm, principalmente em pessoas que a gente tem autoridade espiritual, de pai para filho. Na Bíblia mesmo diz que tem várias maldições que pai lança para filho. Tanto, para vocês terem uma noção, gente, na Bíblia inteira, se vocês verem, os filhos pedem a bênção dos pais quando vão sair de algum lugar, quando vão casar, principalmente. E era muito importante, eles valorizavam muito a bênção dos pais, gente, porque é uma coisa real, é real isso, é uma autoridade espiritual. A palavra libera permissões espirituais para atuar aqui na terra. Tanto questão de demônios, tanto questão de anjos. Então, gente, isso é real. E ainda a gente lá em Tiago 3:17, a gente vê o conceito de sabedoria divina, para vocês, né, terem uma base. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e também pacífica, bondosa e amigável. Aí eu pesquisei aqui pra vocês o que significa pacífica, a palavra pacífica. Paz, tranquilidade, calma e mansidão. Era tudo que eu não tava sendo. Não tava sendo calma, não tava sendo tranquila, não tava sendo mansa. Tava num desequilíbrio assim, gente, horroroso. E a partir disso eu quero contar agora um testemunho, uma experiência que Deus me mostrou, acho que foi a mais forte de todas. Que nesse vídeo que eu mostro a experiência que eu tive, Deus estava me mostrando o poder das palavras, como as palavras amaldiçoam, abençoam as pessoas. E eu mudei nessa questão, pedi muita ajuda, gente, foi difícil no começo, foi aos poucos. Mas Deus foi me moldando e me ajudando a controlar a minha língua. A gente tem que pedir, gente, se a gente não consegue alguma coisa, a gente tem que ser humilde. Se derramar a Deus, falar, Deus, eu não consigo, me ajuda, me auxilia, por favor, em nome de Jesus, eu preciso de ajuda porque eu não consigo. Essas eram minhas orações, gente, porque era um costume que eu tive desde sempre, e eu fui acostumada com isso, então eu só fui reproduzindo, era só isso que eu conhecia. Mas aí que está a questão. Às vezes a gente comete pecados que não basta só a gente parar de fazer, pedir perdão e se arrepender, a gente tem que expulsar. Foi onde Deus pegou uma questão vulnerável, uma questão que eu achava muito brega e usou como uma necessidade na minha vida. Vamos lá, gente, agora eu vou contar pra vocês. Tudo começou numa madrugada que a Sofia ficou acordada, gente, a noite toda. Foi uma coisa muito estranha, porque ela acordava me chamando, incomodada com alguma coisa, e eu morrendo de sono lá, ficava tipo, ai, que foi, filha? Volta a dormir. E em 15 em 15 minutos eu acordava pra ver se ela tava bem, e ela tava sentada, gente, olhando pro nada. A noite inteira, assim, gente, até de manhã, foi muito estranho. E toda hora eu acordava pra ver ela, ela tava assim, ela ficava me acordando. E teve uma hora que eu perguntei pra ela o que era que ela tava vendo, e ela falou que era um macaco. Aí eu achei, deve ter sonhado, não sei. E daí eu deitei e eu senti uma presença de uma coisa muito maligna, uma coisa muito estranha, gente. Eu senti passando assim, ó, e me arrepiando toda, gente. Foi horrível. Coisa muito estranha, mas aí logo amanheceu e eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí eu peguei e perguntei pra ela o que era que ela tava olhando, pra onde que era. Ela apontava pro nada e falava... Ela não fala macaco ainda, mas ela faz o barulhinho, né, do macaco, então eu sei que ela tá falando de macaco. Aí eu ainda com aquilo na cabeça, e daí como ela não tinha dormido a noite toda, de tarde ela acabou adormecendo no sofá, eu levei ela pro quarto e fiquei fazendo carinho no cabelo dela e fiquei perguntando pra Deus por que Deus ela ficou acordada, o que era que tava acontecendo, porque tava me incomodando alguma coisa, eu senti que alguma coisa não tava certa. E aí Deus começou a falar comigo, né, veio uma presença dele assim, e ele começou a falar comigo que essas
essa falta de sono, essa irritabilidade que ela tem muitas vezes com as coisas eram demônios azucrinando ela, incomodando, irritando. E eu falei pra vocês que eu tinha um certo receio com essa questão de demônio, assim, eu ficava meio... E quando Deus falou isso, eu questionei ele, falei, mas como assim, Deus, se o Senhor tá me tratando, eu tô orando, eu tô buscando, por que tem isso aqui dentro da nossa casa, se a gente tá te buscando? E Deus me falou que eu não tinha expulsado. Aí eu fiquei meio assim, aí, gente, eu comecei a chorar, me arrependi, assim, de tantas coisas, eu comecei a lembrar, assim, de coisas antigas e comecei a pedir perdão pra ela. Ela tava dormindo, né? Mas eu comecei a pedir perdão pra ela, pra Deus, pedindo direcionamento. Aí eu levantei, gente, vim aqui pra sala, eu gosto bastante de orar aqui pela sala, assim, andando. E eu comecei a orar pra Deus. E o Espírito Santo botou uma frase em mim que parece que quando ele te inspira a falar alguma coisa, eu não sei explicar, gente, parece que tu fala, mas já falou e tu vê que não veio de ti aquilo, mas veio, entendeu? Eu orando, eu peguei e falei, é guerra. Eu lembro que eu falei isso com muita convicção, com muita força. E no momento que eu falei isso, que foi muita inspiração do Espírito Santo, quando eu terminei de falar isso, Deus abriu meus olhos espirituais, gente. E eu juro pra vocês, assim como eu tô vendo essa Bíblia na minha frente, eu vi uma legião de demônios. Tudo alvoroçado, subindo em cima do outro, gritando, fazendo barulho, xingando. Uma coisa horrível, horrível. Eu lembro que eu vi os rostos, eles tinham rostos parecidos, não eram bem macacos, né? Mas eles pareciam os jeitinhos que ficavam andando, assim, pulando um em cima do outro. Eles tinham uma face parecida. E na hora que eu vi aquilo, eu me liguei o que a minha filha tava vendo de madrugada. Por que ela tava acordada, olhando. E aquilo que eu senti fez muito sentido. E quando eu vi aquilo, gente... era milhares, assim, na minha frente. Eu lembro que eu olhei assim pra mim, me senti, gente, tão pequena, tão fraca, tão nada, sabe? Um monte ali na minha frente e eu nada. E quando eu tava olhando, assim, eu lembro que eu tava olhando de cima pra baixo pra mim, quando eu olhei pra frente de novo, ele estava apontando e rindo pra mim, tipo, dali ria apontando pra mim. E ficou alguns segundos aquilo até, gente, que eu senti um espírito, Deus, né, gente, grande, vindo assim por trás de mim, assim, daqui pra trás, vindo com uma luz, assim, eu lembro que eu via certinho, assim, uma luz, assim, de trás, uma luz forte, um poder, uma presença, gente, surreal, até que ele chegou, assim, parece que ele tava de trás de mim, mas ele era tudo que tava atrás de mim, gente, era uma coisa, assim... Um poder que inundou, assim, uma coisa, gente, muito sobrenatural. E daí ele falou, assim, no meu ouvido, expulsa esses demônios da vida da sua filha. E eu comecei a expulsar, a falar, sai em nome de Jesus. Comecei a falar, e nada, gente, acontecia. Eles continuavam rindo na minha cara e a todo momento eu de olho aberto, olhando, sabe, a mão em direção a eles. E eu expulsando, gente... E não acontecia nada, eles continuavam rindo e apontando pra mim. E eu nada, até que eu fiquei meio desesperada e comecei, Senhor, meu Deus, eu não consigo, a querer choramingar. E Deus, assim, eu senti muito ele falando num tom de autoridade, tipo, não é a hora de choramingar, é a hora de expulsar, de botar a cara a tapa, de ter garra. E eu, ai, Senhor, tá bom. Continuei expulsando, e eles continuavam rindo de mim, nada acontecia. Aí eu voltei a clamar de novo, falei, Senhor, meu Deus. E ele falando, continue expulsando. E eu dali falar, e eles rindo, a gente ficou, né? Até que eu tava com a mão assim, continuando expulsando. E eu senti as mãos de Deus por trás da minha, assim, ó, tocando. Uma mão assim, gente, repleta de luz. E um poder, gente, que eu tremo, assim, só de me lembrar, porque eu senti um poder, gente, que eu nunca senti na minha vida. É uma coisa... Deus é muito poderoso, gente, vocês não fazem ideia. E quando ele colocou as mãos sobre mim, eu olhei assim, e quando eu olhei pra frente, eles começaram a se tremer. Os demônios ficaram assim, abaixadinhos, assim, todo tremilicando, parecia uma cena, assim, de filme, de desenho. Até que com aquele poder, gente, que tava sobre mim, com Deus, eu consegui ter a ousadia que eu, Brenda,
não teria jamais, gente, na minha humanidade, jamais eu teria. Com Deus, gente, com as mãos de Deus sobre a minha, falei, sai em nome de Jesus. E uma metade, assim, ó, virou fumaça, se escafedeu, assim, evaporou, nem sei o que aconteceu, gente, uma coisa, assim, sobrenatural. E o mais incrível, gente, é porque eu dei um berro quando eu falei isso. Esse sai em nome de Jesus, gente. Eu lembro que eu gritei, assim, com toda a minha voz, mas a minha voz não saiu. Parece que se trancou. Eu não sei se foi uma coisa, assim, espiritual, que, tipo, foi lançado no mundo espiritual, que aqui no mundo material não. Eu não sei que mistério foi esse, gente, mas não saiu. E quando eu falei isso e a metade sumiu, Deus me falou, você vai falar 3 vezes. E nessa primeira que eu falei, eu dei uma cambaleada, sabe? Porque o poder, gente, é tanto que você não suporta, o seu corpo fica, não sei, não suporta. E eu falei pela segunda vez. E quando eu falei, eu já fiquei assim, bem abaixada, gente, eu não conseguia ficar em pé do poder de Deus que tava ali naquele lugar. E a segunda vez que eu falei, a metade da metade evaporou, sumiu. E o resto que sobrou já era bem pouquinho, já tava tudo cagando de medo. E na terceira vez que eu falei, eu apontei e falei, sai em nome de Jesus. Eu caí com tudo no chão e evaporou, sumiu tudo. E eu lembro que eu caí com tanta força no chão que eu ralei meu joelho. E eu fiquei assim, caída no chão. Aí nessa hora eu fechei os olhos e Deus me falou que ia cuidar das minhas feridas. E nisso eu fiquei ali paradinha, quietinha. E, gente, eu fiquei tão cansada, parecia que eu tinha voltado de uma guerra mesmo. Meu corpo, assim, tava cansado, tava... Aí eu comecei a chorar pra Deus, agradecer a tudo, me arrepender de volta. Orei. E nisso eu tava de olho fechado. E Deus me deu uma visão muito, muito linda. Tava eu e a minha filha, ela tava assim meio que no meu colo. Aí ao redor da gente era tipo um jardim cheio de flor, uma coisa divina, uma coisa linda. Eu lembro que eu olhava pra ela e a gente conversava. E ela linda, tão alegre. E isso veio chegando Jesus na nossa direção. Eu lembro que eu peguei a Sofia no meu colo, assim, levantei, né, e peguei ela no colo e entreguei pra ele, pra Jesus. E na hora que ele virou, assim, com ela no colo, eu senti um desespero grande, uma coisa, assim, uma insegurança muito grande. E aí Jesus virou pra trás e olhou pra mim, gente, ele não falou nada, mas eu li os olhos dele. Ele falou, por que isso? Pra que ter medo? Com um olhar sereno, um olhar calmo. Gente, a coisa mais incrível na vida. Gente, a melhor coisa que vocês podem pedir na oração de vocês é pra ter experiência com Deus, porque é a melhor coisa, a melhor sensação do mundo. Gente, nada nunca vai pagar essas experiências que a gente tem, que Ele nos dá pela graça. E aí com aquele olhar, assim, como quem dissesse, eu vou cuidar dela, fica calma, pra que isso? E quando ele olhou pra mim, eu me senti muito calma, eu senti que tudo ia dar certo, eu senti aquela paz que fala na Bíblia, a paz que excede todo entendimento. E essa foi a minha experiência, gente, do mundo espiritual, de como Deus me mostrou essa visão do mundo espiritual. Eu tive outra também, que era um dia que eu tava ouvindo louvor, e ela chorava muito. E eu lembro que eu ia pausar o louvor, o Espírito Santo falou que não, era pra mim deixar o louvor tocando. E ela continuava chorando e eu comecei a ficar estressada. E no momento que eu comecei a ficar estressada, nesse dia eu não vi nada, mas eu senti a presença de demônios incomodando ela. E naquele momento já era uma situação que Deus estava me mostrando. Mas como eu disse pra vocês, eu sempre tive aquela rixa de meio que não achar brega essas coisas, então eu preferia ignorar. Mas já era uma situação. Eu não tô gravando esse vídeo pra dizer pra vocês terem medo, porque era uma coisa que eu tinha antes. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos deu espírito de poder e equilíbrio. Então, gente, no nome dEle, o inferno se treme, gente, de ouvir o nome dEle, a voz dEle, da presença dEle, gente. Vocês já pensaram numa coisa dessa? Pra que ter medo, gente? Se estamos com Deus, estamos com Cristo, não há o que temer, irmãos. Eu vou deixar na descrição também algumas passagens, como eu falei pra vocês, pra confirmar tudo isso
que eu tô falando. Eu ia falar em alguns aqui pra vocês, mas acabou que foi direcionando, né? E é isso. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que edifique vocês de alguma forma. Eu quero, com esse vídeo, eu quis trazer a verdade, porque é isso que Jesus tanto pregou pra gente, tanto ensina na palavra dele, a verdade. E o diabo, ele lança muito essa mentira de que ele não existe pra gente não acreditar nele. E ele atua, isso é real, é verdade, gente. Só existe dois caminhos, você não tá seguindo um, tá no outro, não tem meio termo. E espero muito que edifique vocês de alguma forma. Deixa aqui nos comentários se você já tiver alguma experiência com isso. Um super beijo e até os próximos vídeos.